Fala galera, professor Tiago Duarte mais uma vez aí com o canal A Biologia por Tiago Duarte, né? Então vamos lá. A aula de hoje ela fala de núcleo e cromossomos. O que é o núcleo e o que são cromossomos. Só para dar uma introduzida. O núcleo, ele é o centro de controle metabólico da célula. Lembre que nós temos dois grupos de células. Nós temos as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são aquelas que não possuem uma dupla membrana isolando o material genético do resto do citoplasma. Essas células que não possuem essa dupla membrana, que nós chamamos de carioteca ou envelope nuclear, são as procarióticas. Então, representantes procarióticos são quem, professor? São as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Professor, e aquelas que têm um envelope nuclear carioteca, você vai chamar de quê? Você vai chamar de célula eucariótica. Eu quer dizer verdadeiro, esse prefixo significa verdadeiro. Cariótica, então tem núcleo verdadeiro. Estas células eucarióticas são aquelas que têm como representantes os protozoários, os fungos, os animais e os vegetais, tá certo? Então, nós vamos falar de núcleo, sim. Então, você tem que conhecer o que do núcleo? Você tem que conhecer os componentes nucleares, as funções do núcleo, tá certo? Assim como também, dentro dos componentes, as funções desses componentes nucleares. Então, vamos lá? Vai lá para a tela para mim, por favor. Então, pessoal, vamos lá. Núcleo e cromossomos. Definição. Foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown. É o centro de controle metabólico da célula. E é no núcleo que estão contidas todas as informações genéticas do organismo. Está presente em organismos eucariontes. Aí, se liga, existem células que possuem apenas um único núcleo. Galera, a maioria das células possui um único núcleo. Essas são as chamadas uninucleadas. Mas, Tiago, eu estou vendo aqui nessa imagem que tu colocou 3 núcleos. Se liga, isso não são 3 núcleos não, tá? Isso é um núcleo que apresenta uma morfologia diferenciada, apresenta 3 lobos nucleares, mas é um núcleo só. Inclusive, isso é uma célula do sangue, tá? É um leucócito, é um neutrófilo, tá? Que tem núcleo trilobado. Exemplos que eu botei aqui embaixo, cara, não é um neutrófilo, mas ó, o exemplo que eu botei aqui, neurônio, células epiteliais, células adiposas. Então, são células uninucleadas, assim como este neutrófilo que eu coloquei aqui, tá bom? Eu tenho também células que podem ser binucleadas, aquelas que têm 2 núcleos. E aí, as células binucleadas, aqui eu tenho como exemplo, eu botei de forma intencional, um protozoário, isso é um paramécium. Então, protozoários podem ter células binucleadas, podem. Não estou dizendo que todo protozoário tem célula binucleada, mas protozoários podem ter. Tá bom? Amebas podem ser binucleadas. O paramécium pode ser binucleado. Tiago, tu colocou célula do miocárdio? Sim. Células cardíacas, elas podem ser uni ou binucleadas. Então, eu tenho células que podem ser binucleadas. Eu tenho aquelas que podem ser multinucleadas. Aí, exemplo, células do músculo esquelético estriado apresentam vários núcleos. E, por fim, eu posso ter aquelas células, cara, que não tem núcleo, são as células anucleadas, a exemplo das hemácias, tá? Que no processo de maturação perdem o núcleo e aí, por isso, elas têm um período de vida curto, tá bom? Passando. Componentes do núcleo. Então, o primeiro componente do núcleo que eu mostro para você é a carioteca ou envelope nuclear. Professor, eu já vi membrana nuclear. Tá errado? Cara, não tá. Mas aí uma nomenclatura mais atual, envelope nuclear. Carioteca, carionúcleoteca, membrana. É a membrana do núcleo que isola o meio interno deste dos componentes do citoplasma, tá certo? É formado por 2 membranas, né? É formada, desculpe. É porque aqui tá formado, gente, porque tá concordando com o envelope, tá? Então, é formado por 2 membranas justapostas, apresentando poros. Se você olhar aqui na imagem, você vai ver que eu tenho poros nucleares, certo? E esses poros nucleares, eles têm o papel de regular, controlar o que entra e o que sai do núcleo, estabelecendo uma intercomunicação entre o meio interno do núcleo e o citosol. Percebam que aqui eu tenho uma imagem ampliada desse poro nuclear, e aqui eu tenho proteínas do poro nuclear. Essas proteínas, chamadas de proteínas do complexo do poro, é quem vão regular o que entra e o que sai do núcleo, tá bom? Próximo componente, acompanha comigo aí.
Cariolinfa ou nucleoplasma é a parte líquida que preenche o núcleo. De que é feita? É o que você tem que saber? É constituída por água, íons, no caso sais minerais, e moléculas orgânicas como, por exemplo, professor, como por exemplo carboidratos, como o tipo glicose, como o tipo ribose e desoxirribose, assim como também você vai encontrar aminoácidos. E você encontra também o ATP, né, que é a molécula de energia. Terceiro componente, nucleolo. Tá, o nucleolo é uma das partes mais importantes, tá, gente, daqui, então preste atenção. É a região densa e arredondada presente no interior do núcleo. O que você precisa saber de nucleolo? Primeiro, onde ele está, tá certo? O que ele é. E de que ele é constituído? É constituído de RNA ribossômico mais proteínas histonas. Aqui na imagem, perceba, preste atenção, eu tenho nucleolo e aqui eu tenho um tipo de RNA ribossômico mais proteínas histonas, cuja função dessa estrutura é sintetizar as subunidades ribossomiais. Então, o nucleolo vai produzir as subunidades dos ribossomos. Uma vez produzidas, essas subunidades se juntam no citoplasma e esses ribossomos, que são organelas não membranosas, vão atuar na síntese de proteínas, quer sejam livre no citoplasma, quer seja na face externa do retículo endoplasmático granuloso, tá bom? Próximo componente, cromatina. Tiago, o que é a cromatina? Simples, gente. A cromatina é DNA, só que esse DNA geralmente está associado a proteínas chamadas histonas. Então, quando eu tenho o DNA associado a proteínas histonas, lá dentro do núcleo, eu tenho o que você chama de cromatina. A cromatina, ela apresenta DNA condensado, espiralado? Eu vou te dizer. A cromatina, ela pode se apresentar de duas formas e a gente vai ver mais na frente. A forma altamente condensada ou a forma condensada e uma forma descondensada. Quando a cromatina ela está parcialmente descondensada, então ela vai apresentar genes ativos. No momento, o que eu quero que você entenda é o seguinte, é o que é a cromatina. Conjunto de filamentos de DNA associados a proteínas histonas que está presente, obviamente, dentro do núcleo, tá bom? Beleza? Então vem aqui comigo, ó. Volta para mim. Se você olhar para cá, é aquilo que eu estava dizendo a você, ó. Durante a interfase, Tiago, o que é a interfase? A interfase é uma das etapas do ciclo celular. E aí, durante essa interfase, você pode encontrar dois tipos de cromatinas, tá certo? Aqui, olha só, eu tenho a eucromatina, assim como eu tenho também a heterocromatina. A eucromatina, esse eu quer dizer verdadeiro, a cromatina, né, presente ali verdadeira, ela tem como característica filamento menos condensado e que apresenta atividade gênica. Como o filamento de DNA está menos condensado, então eu vou encontrar regiões desespiralizadas, onde ali vai estar acontecendo transcrição, e se tem transcrição, tem síntese proteica. Tendo síntese de proteínas, então, meu amigo, tem a ocorrência, né, da manifestação de uma característica na célula, ou a síntese de uma enzima da célula, tá certo? Eu tenho uma outra região heterocromatina, onde aqui, ó, o DNA, a cromatina está mais espiralizada, ela está mais condensada. E aí, aqui como ela está mais condensada, então os genes eles estão inativos, então não está tendo transcrição gênica, tá certo? E não está tendo síntese de proteínas. Então preste atenção, bem direitinho. Na interfase, eu posso encontrar dois estágios da cromatina, dois estados. A de eucromatina, onde aqui eu tenho a cromatina verdadeira, o material genético, né, o DNA, ele está menos condensado, logo os genes podem estar ativos e tem transcrição e síntese proteica. E a heterocromatina, onde a cromatina está condensada, os genes não estão ativados, né? Não está tendo transcrição, para melhor lhe dizer, e aí não tem síntese de proteínas, tá certo? Beleza? Então são os dois estados em que nós encontramos a cromatina lá no núcleo interfásico, interfase essa, que é uma etapa do ciclo celular. Joia? Vamos para cá, olha. Próximo componente, cromossomos. Professor, o que são cromossomos? Eu já ouvi dizer que cromossomo é cromatina. Bom, entenda. O cromossomo é um estado em que eu encontro a cromatina.
O cromossomo, ele é a cromatina altamente condensada. Aí você vai chamar isso de cromossomo, porque o cromossomo é a parte da cromatina que se cora. E isso vai acontecer quando essa cromatina está muito condensada. Tiago, quando é que eu vou encontrar cromossomo? Quando a célula estiver se dividindo. Mais precisamente, você vai visualizar esses cromossomos de forma bem nítida numa etapa da divisão celular chamada de metáfase. Ali você vai encontrar o cromossomo, tá certo? Então, cromossomo, cromatina altamente condensada. Aqui você consegue ver, por exemplo, um cromossomo, tá certo? Ampliando esse trechinho desse cromossomo, você vê a cromatina condensada, tá bom? Essa cromatina condensada, ela envolve essas cápsulazinhas arredondadas, que na verdade são as proteínas histonas. Cada fitinha dessa daqui, ó, dá 2 voltas em cada grupo de histonas, formando o que nós chamamos de nucleossomos, tá certo? Então, quando eu tenho esses nucleossomos empacotados, aglomerados, condensados, eu tenho um cromossomo, e isso você vai ver durante a divisão celular, beleza? Tranquilo? Aí vem cá. Estrutura do cromossomo, eu tenho que entender? Tenho. Vai comigo aí para a imagem, por favor. Olha só. Aqui na estrutura do cromossomo, é importante você entender que eu tenho cromossomo simples e tenho cromossomo duplicado. Tiago, quando é que isso vai acontecer, hein? Se liga. O cromossomo simples você vai encontrar antes do processo de duplicação do material genético lá na interfase, tá bom? Então, o que é que acontece? Durante a interfase, existe uma subfase chamada de fase S, onde esse cromossomo simples ele vai sofrer uma duplicação. O que vai acontecer aqui é que o material genético, o DNA, ele é duplicado. E aí eu passo a ter um cromossomo duplicado. E no cromossomo duplicado, aí é o que eu quero que você entenda, você vai encontrar 2 partes, cujas partes serão chamadas de cromátides. Então, o que é uma cromátide, hein, professor? Uma cromátide é uma parte do cromossomo duplicado. E esse cromossomo duplicado nada mais é o resultado da duplicação do DNA que ocorre durante a interfase, na subfase chamada S. Tá bom? Aí, olhando aqui na imagem, eu tenho um cromossomo duplicado com 2 cromátides. Tiago, isso aqui é uma cromátide? É. E do lado de cá eu tenho outra cromátide. E cada cromátide apresenta 2 braços cromossomiais. Aí o que eu quero que você entenda agora é que no cromossomo eu encontro uma região extremamente condensada, é uma heterocromatina, tá bom? Chamada de centrômero. Esse centrômero também pode ser chamado de constricção primária. Para que serve esse centrômero, professor? Ele serve justamente para unir as cromátides, ligar as 2 cromátides, tá certo? Isso acontece por meio de proteínas chamadas de coenzinas. E aí, aqui eu tenho um outro tipo de proteína chamada de cinetócoro. Então, cinetócoro e coenzinas estão compondo, juntamente com a heterocromatina, a região do centrômero ou constricção primária, tá bom? É importante destacar que você pode encontrar também constricções secundárias, que eu não vou chamar muito a atenção para isso não, mas eu chamo a atenção, galera, para a região final dos cromossomos. Essa região finalzinha aqui, você vai chamar de telômero. Vem para cá, olha só. É importante destacar para vocês o que é o telômero, tá bom? O telômero, na verdade, é uma estrutura presente no final dos cromossomos, tá bom? Onde essa estrutura protege essa extremidade final dos cromossomos, certo? O telômero ele é um DNA não codificante, que serve para proteger a extremidade do DNA cromossomial. O que eu chamo a atenção para vocês é que nesse telômero, ou melhor, vou dizer logo assim, a cada divisão celular ocorre um encurtamento desse telômero, tá certo? Isso acontece por quê, hein, professor? Isso acontece porque, como o telômero é uma parte não codificante, quando ocorre duplicação do DNA, uma parte desse telômero não é transcrita. E aí ele termina encurtando. Na verdade, o braço cromossomial encurta. Tá bom? Então, a cada divisão celular, ocorre um encurtamento do telômero. Isso faz com que
a célula vá perdendo a sua capacidade de replicação. Ao longo de sucessivas divisões, essa célula ela perde a capacidade de manter alguns genes funcionais. E aí a célula ela vai entrar em apoptose, ela vai entrar em envelhecimento, tá bom? É por isso que se diz que lá nos telômeros estão os genes responsáveis pelo controle do envelhecimento celular, tá certo? O que acontece também, que eu devo lhe dizer, é que para que esse encurtamento do braço cromossomial seja retardado, existe uma enzima chamada de telomerase. A telomerase ela vai ajudar nessa reposição do telômero. Aí tem um detalhe. Células indiferenciadas, como as células tronco, elas têm telômeros intactos, então ocorre uma transcrição completinha desses telômeros, porque as telomerases, que são essas enzimas, elas são produzidas de forma mais funcional, mais ativa. Já nas células adultas, a telomerase ela não é tão ativa. E aí, professor? Então apenas uma parte do telômero ela é reposta, por isso ocorre esse encurtamento. Aí é onde encontra a chave do envelhecimento celular. E existem muitos grupos de pesquisas que tentam entender como é que funciona a telomerase e aí eles tentam trabalhar aí, né, dentro da área do ramo da ciência aí, né, gente, como desenvolver algum mecanismo que possa retardar o envelhecimento celular. Então eu queria chamar a atenção em relação a essa parte dos telômeros, tá? Volta para a tela para mim, por favor. Bom, passando aí, eu venho para classificação dos cromossomos. Os cromossomos eles podem ser classificados quanto à posição do centrômero. E aí é muito simples, eu vou ser bem objetivo, tá? Ó, se o centrômero divide os braços cromossomiais das cromátides em lados simétricos, em partes simétricas, então eu vou chamar esse cromossomo de cromossomo metacêntrico. Perceba que eu botei aqui um cromossomo duplicado e aqui um cromossomo simples, tá? Se eu tenho o centrômero dividindo esses braços cromossomiais em pedaços parcialmente simétricos, então eu tenho um submetacêntrico. Agora, se eu tenho o centrômero dividindo em partes, uma parte menor, bem menor e uma parte bem maior, então não são simétricos nem parcialmente simétricos, são bem assimétricos, então é acrocêntrico. Acro quer dizer até extremidade. E se eu tenho o centrômero não dividindo o braço em parte nenhuma, ele está lá na extremidade do braço cromossomial, então esse cromossomo ele é chamado de cromossomo telocêntrico. Fechou? Aí, genes e cromossomos. Volta para mim. Professor, o que são genes? Cromossomos? Os genes estão nos cromossomos. Os genes estão na cromatina. Os genes estão no DNA. Então, o que são genes? Genes são sequências específicas de bases nitrogenadas presentes nos cromossomos que codificam uma cadeia específica de aminoácidos formando a proteína. Tá certo? Então, o gene é a receita biomolecular do organismo, tá certo? Essa receita ela é dada por sequências específicas de bases nitrogenadas. E cada organismo possui uma sequência específica. Cada espécie possui uma sequência específica, tá certo? Então, se você quer saber o que é o gene, sequência específica de bases nitrogenadas. E de que é feito um gene? O gene ele é feito de sequência de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e RNA, que é o ácido ribonucleico. Na verdade, o RNA, ele é produzido a partir do DNA gênico, tá bom? Aí eu tenho RNA, que é o responsável pela síntese da proteína na célula. Então, o DNA tem a sequência específica, essa sequência é copiada via RNA, e esse RNA é que vai atuar no processo de construção da proteína, que é o que vai ser, na verdade, a manifestação da característica no indivíduo. Beleza? Então, isso é gene, tá bom? Passando, a gente vê aqui, ó, Projeto Genoma. Não tem como você falar de gene e não citar o Projeto Genoma. O que é, hein, professor? O Projeto Genoma Humano é um projeto coletivo liderado pelo pesquisador Francis Collins, que constitui um esforço internacional para o mapeamento do genoma humano. Isso começou, gente, no ano de 1990 e ele terminou de fé e fato nos anos 2000. Então, na verdade, no ano 2000. Então, é um projeto que durou aí 20 anos. O papel do Projeto Genoma é identificar as sequências de nucleotídeos que compõem o genoma, o material genético dos seres humanos. Para quê, hein, professor? Cara, para uma vez identificando qual é o gene e em que esse gene atua, a sua importância, tá certo? Professor, já foi mapeado? Já foi, o genoma humano já foi mapeado. Qual é o trabalho agora, hein? O trabalho agora é tentar entender como é que esses genes se comportam, tá?
e aí tentar regular a atividade gênica sem causar efeitos deletérios ao indivíduo. E aí eu posso dizer a você que isso é um processo que infelizmente ainda está engatinhando, tem vários mecanismos que dificultam um pouquinho esse processo, tá bom, gente? Mas a ciência ela já tem avançado bastante dentro desse aspecto, né? Vamos esperar aí o que é que vem pela frente e espero que seja uma coisa que traga benefício, né, à humanidade, se Deus quiser. A ciência serve para isso. Bom, componentes do núcleo, eu botei aqui uma revisão para você, tá? Seus componentes e aí as principais características de cada componente do núcleo. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Então, quanto à carga cromossomial, eu tenho dois grupos de células. Células diploides, 2N cromossomos, e aí eu elenco as características para vocês. São células somáticas, se liga, nós temos dois grupos de células, as células somáticas e as células germinativas. As células diploides são as células somáticas. Células haploides são as células germinativas. As células germinativas são as responsáveis pela reprodução. As células somáticas são aquelas que constituem o organismo do indivíduo. Beleza. Células diploides, além de serem somáticas, possuem pares de cromossomos homólogos. Tiago, eu não sei o que são homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes em tamanho, estrutura e função, tá certo? Que se encontram pareados lado a lado durante a divisão celular meiótica. Então, cromossomos homólogos. Células diploides possuem cromossomos homólogos, que são cromossomos semelhantes, tá certo? Que encontram-se pareados. E esses cromossomos, como são homólogos, possuem genes que atuam codificando a mesma enzima, a mesma proteína. Então, atuam na manifestação do mesmo caractere no indivíduo, tá certo? Já as células haploides, que são da linhagem germinativa, não possuem homólogos. Células diploides originam-se por mitose. Células haploides originam-se por meiose, que são os dois processos de divisão celular, tá certo? E as células diploides, presentes na maioria dos organismos, porque tem um grupo de organismos que são haploides, por exemplo, tem exemplos de algas protísticas que são haploides. E células haploides, presentes nos processos de reprodução de organismos, beleza? Então fica aí os dois grupos celulares para você, tá certo? Depois eu venho e falo de cariótipos. Professor, o que é um cariótipo? Cariótipo é a representação do conjunto de cromossomos que constituem uma espécie. Eu trouxe para você aqui o cariótipo humano. O cariótipo humano, ele possui 46 cromossomos. Fechou? Então, nós somos uma espécie diploide, cuja célula diploide possui 46 cromossomos. Aqui, se você contar, eu tenho do 1 a 23 pares de cromossomos. Cara, se são pares, 23 vezes 2, 46. Aqui, professor, você representou 44 mais XY, é porque eu quero te dar uma informação super importante. Perceba que tanto no indivíduo de sexo masculino como no indivíduo de sexo feminino, eu tenho os 44 cromossomos. Esses cromossomos são comuns aos dois sexos, são chamados de cromossomos autossômicos ou cromossomos comuns. Tanto homem como mulher tem. Porém, eu tenho aqui o XY e tenho o XX. XX representando o sexo feminino, XY definindo o sexo masculino. São os chamados cromossomos sexuais ou heterossomos. Então, na espécie humana, o sexo é determinado por cromossomos. O nosso sistema de determinação sexual é o chamado sistema XY. Existem outras espécies que têm também sistemas sexuais. Sistema ZW, sistema X0, certo? Sistema Z0. Isso você vê num capítulo da genética chamado de hereditariedade e cromossomos sexuais. Então se liga, entenda o que é cariótipo, eu já disse para você o que é, tá certo? E entenda que no cariótipo eu tenho os cromossomos comuns e tenho os cromossomos sexuais, que são aqueles que definem o sexo, tá certo? Beleza? Tranquilo? Vamos praticar? Vai para a tela aí para mim. Questãozinha do Enem 2015. O importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres é a embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. O microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres
continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentam microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Gente, o fenótipo pode mudar. Claro, por influência do meio ambiente, sim, mas não é isso que o tema está abordando, tá? Letra B. A dominância genética determina a expressão de alguns genes. Cara, não tem nada a ver. Ele está dizendo que encontram-se células aí, né, com o cromossomo Y. Não tem nada a ver a relação. Letra C. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Ele está querendo dizer que ocorre uma mutação na mulher. Cara, não é isso. Perceba que no texto ele diz, ó, mulheres que tiveram filho homem. Letra D. Mitocôndrias e o seu DNA provém do gameta materno. Cara, não é isso que o texto... Você tem que, ó, a questão é do Enem, veja o que o texto está abordando. Então, letra E. As nossas células corporais provém de um único zigoto. Olha o que o comando diz. O princípio que está sendo contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é qual? Ele está dizendo no texto que a mulher é uma mulher, então ela é XX, mas nela eu encontro células com o quê? Com o cromossomo Y. Então o princípio contestado é de que as nossas células corporais provêm de um único zigoto, tá certo? Letra E. Questão 2. Brasileiros descobrem mudança genética ligada ao câncer. Se liga, eu vou dar uma aula de câncer para vocês, tá, gente? A gente vai ter uma aulinha aí super especial sobre câncer, tá? Fica aí esperando essa aula que ela vai sair. Diagnóstico precoce da mutação permite prevenção e tratamento mais efetivos. Uma mutação genética que favorece o aparecimento do câncer de mama foi descoberta por pesquisadores do Instituto Fernandes Figueira. 2 genes estão comprovadamente relacionados ao câncer de mama. O no cromossomo 13, o BRCA2. No cromossomo 17, eles foram batizados em função do nome em inglês da doença, breast cancer. Ambos são supressores de multiplicação celular, ou seja, contém informações para sintetizar proteínas que bloqueiam a reprodução das células. Eu tenho proteínas chamadas de proteína P53, tá certo? As células humanas contêm 2 cópias de cada gene, chamadas de alelos. Para que o câncer de mama apareça, as 2 cópias do gene BRCA1 ou BRCA2 devem apresentar mutação. Mesmo que uma mulher nasça com apenas um dos alelos alterado, ela corre o risco de desenvolver a doença, pois a outra cópia pode sofrer mutação pela ação de fatores ambientais, como o consumo do álcool, nicotina e outras substâncias cancerígenas. A mutação que possibilita a manifestação do câncer de mama é caracterizada por ser uma herança ligada ao sexo. Gente, a herança ligada ao sexo é aquela herança condicionada por genes que estão no cromossomo X, em sua parte não homóloga de Y. É uma herança holândrica. Holândrica só tem homem. A herança holândrica é uma herança restrita ao sexo, condicionada por genes que estão no cromossomo Y, em sua parte não homóloga de X. Só homem tem. É uma herança autossômica? É aquela que está presente nos cromossomos comuns? É uma herança mitocondrial ou influenciada pelo sexo? Gente, é uma herança autossômica porque o câncer é de mama. Câncer de mama, célula da mama, célula diploide, célula somática, tá certo? Questão 3. Cada pessoa tem um padrão de DNA particular. Um filho herda 50% da mãe e 50% do pai. No núcleo de cada célula somática, né, há 23 pares de cromossomos homólogos, e aí totalizando 46. A união do óvulo com o espermatozoide deu origem ao zigoto. Esse zigoto originou o embrião e depois o feto. Como cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e de proteínas, há em cada célula somática tracinho de DNA. Cara, em cada célula somática, muito fácil, eu vou ter o quê? 46 moléculas de DNA. 46 cromossomos. Super fácil. Gente, volta para mim. Olha só, eu espero que você tenha entendido, eu espero que eu tenha sido claro e te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau, galera!